E aí, galera, beleza? Eu sou o seu professor de Física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Circuito da Física. Hoje é a nossa segunda aula do curso de Mecânica de Fluidos e Hidrostática. Hoje vamos falar sobre, tá aí na tela de vocês, aqui na verdade, pressão. Então vamos começar hoje, vamos estudar sobre pressão e também o Teorema de Stevens, né? Então, venha comigo e vamos aprender física com qualidade. Falar sobre pressão, né? É importante que os fluidos eles exercem uma força sobre uma determinada região, certo? Isso foi mostrado pelo princípio de Pascal, por exemplo, onde Pascal mostrava, né? A gente vai estudar isso na próxima aula, certo? Na aula 3 aí, a gente vai ver, né, que a pressão onde você colocava através de um vaso comunicante, essa pressão, essa força que você coloca, ela é distribuída integralmente para todos os pontos do fluido, certo? Então, isso é interessante, a gente vê, e por isso que temos que estudar a ideia de pressão, porque pressão é uma força que você exerce sobre uma determinada região que a gente chama de área. E é por isso que, a pressão, ela é a força, Newton, né, newtons, e área que é metro quadrado, né? Então fica Newton por metro quadrado, essa unidade aqui, que é a unidade dada em homenagem a ele mesmo, o Pascal, certo? Então veja, a gente tem vários exemplos, né, de pressão. Vamos aqui dar uma olhadinha nesse problema aqui. Vejamos o seguinte, eu tenho um prego de uma ponta mais fina, que é o prego A. Eu tenho um prego da ponta mais grossa, que é o prego B. E eu digo, se eu aplicar uma força igual para martelar esses dois pregos aí, uma força igual, por que o prego A entra com mais facilidade? Talvez você não saberia responder essa pergunta. Você simplesmente diz, não, porque ele é mais fininho, então ele vai entrar com mais facilidade. A resposta é que a pressão que o prego A, que o prego A irá imprimir sobre a madeira é maior do que no prego B. Por exemplo, imagina que você tem uma situação de uma faca que não está amolada, que não está afiada. Você vai cortar, sei lá, um pedaço de carne, por exemplo. E você coloca uma força e praticamente não consegue cortar. E daí você pega essa mesma faca e pega um instrumento para afiar essa faca e você consegue afiar. E daí quando você coloca a faca na carne, a carne é partida ao meio quando você passa a faca. Tá? E aí você observa, poxa, mas por que isso? Já se perguntou por quê? É a mesma coisa, tá? É a mesma ideia do prego A aí. Ele entra, certo, na madeira, porque a pressão, certo, é maior. Porque quanto menor a área de contato, maior a pressão. E é isso que significa a nossa equação, força sobre área. Porque quando eu diminuo a área de contato, eu aumento a pressão. Então a pressão vai ser maior em situações onde a área de contato da faca com a carne ou do prego com a madeira, quanto menor, maior a pressão. No caso aqui do prego B, certo? Já não vai acontecer isso, né? Porque eu vou ter que colocar um pouquinho mais de força para que esse prego entre na madeira, ok? Bom, mas isso aqui, gente, é a ideia de pressão. Eu quero que vocês entendam a ideia da pressão, da ideia de pressão, desse conceito de pressão. Mas para nós o que vai importar agora é a pressão no fundo de um líquido, tá? Que é isso que eu quero que vocês entendam. Imagina que eu tenho um recipiente que contém esse líquido aí, que esse líquido está em amarelo, tá? Esse líquido aí, veja que está em formato de cilindro, né? O recipiente está em formato de um cilindro, então o líquido, você observa que esse líquido, ele até, né? Os líquidos, ele tem essa propriedade de ele formar mesmo, formar, né, o recipiente, o formato do recipiente, né? Ou seja, o recipiente está em cilindro, obviamente o líquido vai ter o formato de um cilindro, não é isso? Então veja, esse ponto vermelho aqui que eu coloquei aqui, certo?
qual é a pressão que o líquido faz em cima desse ponto? Então, imaginamos, eu tenho uma força, né, uma força que é a força-peso da coluna de líquido, né, sobre essa área aqui, que é a área de contato. Lembrando que eu coloquei esse ponto, mas significa que a força-peso do líquido vai ser em todos os pontos aqui dessa área, né? Vai ser distribuído de forma uniforme, né, na verdade. Todos esses pontos aí. Tá? Então, vejamos. Vamos fazer as contas aqui para a gente ver, né? Observe. Então, a pressão, que é igual ao peso, certo? Da coluna de líquido, sobre a área, né? Essa área aqui embaixo. Ela é igual à pressão, isso vai, né? Eu coloquei aqui que pressão é igual a massa vezes a gravidade. Lembrando que lá em leis de Newton, o peso de um objeto, ou o peso, né? O peso é determinado pela massa vezes o quê? A gravidade, certo? E aí eu substituí peso por mg, tá? Massa vezes a gravidade, sobre área. E daí, ó, o que vai acontecer aqui? Essa massa aqui, que é a massa da coluna de líquido. Mas eu não quero trabalhar com a massa. Eu quero trabalhar com a densidade desse líquido. Então eu vou relacionar quem? A massa com densidade. E aí eu vou fazer isso. Eu vou fazer, ó. Lembre-se que densidade, né, é a massa sobre o volume. Então eu vou passar quem? Veja, o volume está dividindo, vem para o outro lado, ó, multiplicando aqui, ó, tá? Então vai ficar massa igual a dV, densidade vezes o volume dessa coluna de líquido. Olha que maravilha. E aí eu substituí dV por quem? Por M. Coloquei aqui, ó. Apareceu aqui. Tá? Veja que ele apareceu aqui. E o volume, eu coloquei aqui, ó. O volume da coluna de líquido, gente. Qual é o volume de um cilindro? É a área, certo? A área aqui, ó, que compõe aqui o cilindro, certo? Vezes a altura desse cilindro aí, né? Dessa coluna que está em formato de cilindro, certo? E aí, ó, fiz aqui que a área é igual ao volume sobre quem? Né? A altura, né? Se o volume do cilindro é a área vezes a altura, né? Então eu passei esse H para onde? Para cá, né? Tá multiplicando, vem para cá dividindo. Então, com isso, a área da coluna de líquido, né? Do coluna de líquido aqui, né? Essa área aqui embaixo, né? Ó, essa areazinha aqui, é o volume do cilindro sobre a altura do cilindro. Perfeito? Então, substituir A por quem? Por VH. E aí, quando eu fizer, ó, veja que eu tenho uma fração aqui, em cima de outra fração aqui, né? Perdão, né? Na verdade seria, né? A ideia de uma fração, né? Fração sobre fração. Então a gente vai usar o quê? Ó? Primeira multiplica pelo inverso da segunda, tá? O inverso da segunda. Então você vai observar que esse VH aqui, quando ele for multiplicar o DVG, o V vai ficar embaixo, e com isso vai se cancelar com o V aqui em cima, e o H vem, ó, vem lá para cima. E por isso que vai ficar, ó, pressão é igual à densidade do líquido vezes a gravidade, né? E essa gravidade é a gravidade do planeta, né? E a altura, que eu vou chamar de profundidade, certo? E não de altura do líquido, né? Aqui da coluna de líquido, mas de profundidade. Que a gente vai falar muito sobre essa ideia de profundidade, ok? Veja, quando encontramos uma equação, uma fórmula, né? Essa fórmula nos passa uma informação. E essa talvez é uma das maiores dificuldades de vocês, estudantes, entenderem essas equações. Mas a gente vai tentar traduzir para você. Veja que a pressão ela depende da densidade do líquido, da gravidade, né, do planeta, e da profundidade. Então veja, quanto mais denso o líquido for, maior pressão, e quanto maior, né, ó, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então veja que numa situação onde os mergulhadores mergulham no fundo no mar, eles vão lá, né? Eles vão descendo e vão suportando altas pressões. Ou melhor, na verdade, pressões um pouco mais do que nós, né? Seres humanos que não faz o treinamento de mergulhadores, não poderia suportar.
Então eles fazem esse treinamento para conseguir aguentar uma pressão maior, certo? Então veja que a pressão está relacionada com quem? Com a profundidade, certo? E é isso que eu quero que vocês entendam, certo? Essa ideia de que a pressão ela depende da densidade. Então, se o líquido for muito denso, eu vou ter uma pressão maior, tá? E se a profundidade também for grande, eu vou ter também uma pressão maior. Lembrando que essa pressão aqui é a pressão neste ponto aqui, certo? A gente vai ver que a gente vai entender sobre pressão absoluta, que eu vou falar sobre o teorema de Steve, certo? E aí a gente vai ver o que é a ideia de pressão absoluta. Mas aqui, ó, eu estou falando da pressão em um dado ponto do líquido, certo? Nesse ponto aqui, bem aqui embaixo, eu vou ter uma pressão, certo? dGH, densidade, gravidade e profundidade. Agora vejamos uma situação em que eu pego um recipiente com água e eu faço 3 furinhos nele. 3 furinhos aqui. Eu faço um furinho aqui, faço um furinho aqui, outro furinho aqui e outro furinho aqui. E aí, Erickson, o que é que vai acontecer? Se eu fizer um furinho aqui em cima, qual é a pressão nesse ponto aqui? É uma pressão, né? Uma dada pressão da água aqui, que ela vai fazer sobre as paredes desse recipiente. Mas se eu for descendo um pouquinho, ou seja, se eu for aumentando a profundidade, eu vou aumentando o quê? A pressão. Então, com isso, a água vai jorrando um pouco mais na frente, um pouco mais distante. Se eu for lá para baixo, né? Então, ó, veja que a pressão, como aqui embaixo é maior, isso significa que a água vai ser jorrada para mais longe. A gente vai ver isso de forma mais aprofundada lá em hidrodinâmica, né? Falando sobre o escoamento dos líquidos. Tá? E veja aqui o seguinte, ó. Nessa situação aqui eu já coloquei líquidos immiscíveis, certo? Ou seja, líquidos que não se misturam. Você tem 3 tipos de líquidos, C, B e A. Tá? Então, quando esses líquidos não se misturam, a pressão no fundo desse recipiente, lá no mesmo exemplo que eu usei no exemplo anterior, é a pressão em cada um dos líquidos, né? A soma das pressões. Uma soma algébrica mesmo, certo? Uma soma simples, certo? E aí você vai, ó, relacionar a pressão aqui, certo? dAGH, né? dGH, certo? De cada líquido, certo? Lembrando que cada líquido aqui ele vai ter uma altura relacionada, né? Aqui, ó, cada líquido tem uma altura aqui. Então, muito cuidado quando você for resolver uma pressão, quando você for calcular uma pressão lá no fundo de líquidos immiscíveis, tá? Certo? Mas é a pressão naquele ponto, certo? Se o professor perguntar, e a pressão absoluta? E a pressão total? Aí a gente vai responder isso mais tarde. Mas vamos ver outro exemplo aqui, que é o exemplo da barragem. Você já deve ter visto uma barragem ou uma usina elétrica, ou pelo menos por foto. E você já deve ter percebido uma coisa interessante, que lá no fundo da barragem, se você for ver lá no fundo, as paredes são mais fortificadas. Mas por que isso? Por que as paredes lá embaixo são mais fortificadas? A resposta disso é que a barragem ela contém, né, a água ali, né? Ela é como se fosse uma espécie de recipiente gigantesco que contém a água ali, tá? Então, eu tenho 3 carinhas aqui, o A, o B e o C. O carinha A está em cima. Ele não está sofrendo pressão na água sobre ele, certo? Claro que a gente vai falar sobre pressão atmosférica, que a pressão atmosférica vai estar atuando aí, mas calma, vamos uma coisa de cada vez. E você tem um carinha B aqui que está no meio. Então a pressão sobre ele, né, ele vai ter uma pressão aí, uma pressão um pouco maior em relação à pressão no ponto A. E se eu for lá para o C, eu vou ter uma pressão muito grande. E você vai observar que, à medida que eu vou descendo aqui, que eu vou me aprofundando aqui, a parede vai se fortificando. Isso é devido à pressão, gente. A pressão, quanto mais profundo, maior pressão. Ou seja, se essa parede não fosse fortificada lá no fundo, não fosse mais espessa lá no fundo, o que aconteceria?
a água ia exercer uma pressão tão grande que ia conseguir romper essa parede aqui. E com isso, a barragem, né, a função da barragem que é conter, ela não vai conseguir conter mais e vai ficar vazando a água aqui. Então, neste caso, é por isso que as barragens elas têm essa função, né, de conter, né, a água, e com isso ela tem uma parte mais fortificada lá no fundo, porque a pressão lá no fundo é maior e por isso ela tem que ser bem fortificada lá no fundo. Né? Os engenheiros sempre, quando vão construir uma barragem, eles fazem uma parede bem mais fortificada, né, lá embaixo, para não ocorrer uma situação trágica como essa, né, de vazar água aí. Isso pode até prejudicar, né, não só a fauna, a flora e a cidade que estiver próxima ali. Às vezes você tem uma situação de usinas hidrelétricas também, que também tem essas barragens, né, que contém a água ali, beleza? Então, essa é a ideia de que, né, ó, veja que aplicação interessante, né, a ideia de barragem, a construção de barragens como é muito importante, tá? Mas vamos entender um pouco agora sobre o Teorema de Stevin. Eu falei de Stevin lá na primeira aula, das contribuições dele, né? Falei de Stevin, Pascal e Torricelli e o Arquimedes, que foi o primeiro. Mas vamos falar desse cara aqui, né? Que esse cara aqui trouxe uma contribuição importante para a ideia. E isso melhorou muito a situação de nossas casas, né? Eu vou explicar para vocês a ideia das caixas d'água aqui que tem nas nossas casas. Então vamos lá. Teorema de Stevin, né? Stevin, né, como eu falei lá na primeira aula de hidrostática, eu falei sobre ele, eu citei ele nas contribuições da hidrostática e da mecânica de fluidos. Então vamos ver aí. Ó, eu tenho um recipiente que contém um certo líquido, certo? E eu tenho dois pontos aí, o ponto B e o ponto A. Isso significa que eu tenho, ó, uma diferença, né? Ou seja, uma diferença de profundidade, eu tenho o HB e o HA, e eu tenho o ΔH, que é essa diferença de profundidade. A pressão em cada ponto, você concorda comigo que é PA é igual a DHG ou DGHA, né? Como eu coloquei nas equações. Não importa, né? A ordem dos fatores não altera, né, o produto, né? A velha frase, né? E a pressão no ponto B é a mesma coisa, né? DHBG. Claro que cada uma com sua respectiva profundidade, né? HA e HB, certo? E se eu fazer a diferença de pressão entre eles? Se eu disser que PA menos PB, né, se eu calcular essa diferença, o que vai dar? Então vai dar uma coisa, né, mais ou menos assim. DGHA menos DGHB. Concorda? Beleza. Mas observe o seguinte, estudante, caro estudante. Eu tenho DG aqui e DG aqui. Eu tenho um termo que está multiplicando, né? Eu tenho o mesmo termo multiplicando, né? Dois caras aí. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar em evidência. Certo? Eu posso colocar em evidência para facilitar. Ó, o HA menos HB. Olha a malandragem que eu fiz aqui para vocês. Ou seja, eu peguei esse termo aqui e coloquei em evidência. Mas quem é o HA menos HB, gente? Quem é esse cara? Certo? O HA menos HB. Olha quem é. Olha a diferença de altura, de profundidade, perdão. De profundidade aqui, o ΔH. Ele é o nosso ΔH. Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa brincadeirinha. Isso vai ser igual a DG, certo? DG, esse G ficou um pouquinho feio. DG ΔH, ok? Passando PB para o outro lado, então a pressão no ponto A, ela vai ser igual a PB, positivo, né? Tá negativo, vem para o outro lado positivo, mais DG ΔH. Gente, o que isso significa? Isso significa o seguinte, gente. Observe o seguinte. Você concorda comigo que se esses dois pontos estivessem na mesma horizontal, ou seja, estivessem na mesma profundidade,
qual era a pressão nesse ponto, a diferença de pressão. Né? Qual seria a pressão? A pressão de A seria igual à pressão de B. Você concorda comigo? Se esses pontos estivessem na mesma horizontal, ou seja, na mesma profundidade. Certo? Se o ponto B fosse aqui, ó, o ponto B fosse aqui, nesse pontinho aqui. Imagina. Tá? Se o ponto B fosse nesse ponto, então, ó, se eles estão na mesma horizontal, eles teriam a mesma pressão. Concorda comigo? E é por isso, dado essa equação aqui, certo, pessoal? Essa equação aqui, que é a teorema de Steven, ou de Steven, né? Não importa a pronúncia, você vai observar que esta equação traz algumas coisas interessantes para a gente. Uma delas é que o líquido, ele sempre tem esse formato, né? Lembra que eu falei antes? Que o líquido, ele consegue ficar retinho, retinho aqui, ó, plano e horizontal, certo? Porque, veja, a pressão nesses dois pontinhos aqui é a mesma pressão nesses dois pontos. Por isso que o líquido ele tende a ficar reto, certo? Na superfície, ele tende a ficar horizontal e plano, certo? Na superfície desse líquido. E é por causa dessa equação aqui, o teorema de Steven, ou Steven, certo? É esse carinha aqui. É por causa disso, gente. Outra consequência também é a questão dos vasos comunicantes, certo? Que a gente vai falar um pouco daqui a pouco, certo? Que é uma consequência deste teorema, certo? Beleza? Então veja. O que essa equação nos diz? Essa equação nos diz o seguinte, que a pressão no ponto A ela vai ser igual à pressão no ponto B mais quem? Essa diferença de altura, essa diferença de profundidade, certo? Então, obviamente, se essa diferença de profundidade, se B estiver no mesmo ponto de A aqui, na mesma horizontal, a pressão vai ser igual nos dois pontos. Então, se a pressão for igual nos dois pontos, isso significa que o líquido ele tende a ficar como? Plano e horizontal na superfície. Isso é uma consequência interessante. E vejamos o seguinte agora. Ó. E se eu tiver um líquido contendo água? Então, tendo esse recipiente aqui, certo? Eu tenho um ponto B aqui lá no fundo. Que ele tem a altura H até a superfície do líquido. Né? Então, eu tenho um ponto B que está a uma altura até o ponto A, que o ponto A é a superfície do líquido. O que vai acontecer aí, gente? A diferença de pressão nesses dois pontos vai ser quem? dGH, ok? Lembra do que eu falei na questão, no exercício anterior. A gente demonstrou o teorema de Steven entre dois pontos A e B aí, certo? Mas nesse caso, veja, a diferença aqui dos pontos é o próprio H, certo? Do ponto A ao ponto B. Então, a diferença de pressão desses dois pontos, o que é que vai acontecer? Eu vou passar aqui o PB aqui, ou melhor, o PA para o outro lado, né? Que vai ficar PA mais dGH. Vocês concordam comigo? Qual é a pressão no ponto A, gente? Ele está na superfície do líquido. Sabe qual é a pressão? É a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, através da camada, né? Lembre-se que a atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra, ela exerce uma pressão na superfície da Terra. E com isso, ela também vai exercer pressão aonde? Na superfície aqui deste líquido. Então, por isso que o líquido ele tende a ficar reto também, né? Por causa dessa pressão atmosférica que faz de forma uniforme nos pontos em cima de quem? Da superfície do líquido. Ou seja, pessoal, isso daqui é a pressão absoluta. Tá? Então, o que é que o Steven nos disse? É que a pressão absoluta é igual à pressão atmosférica mais a pressão no ponto onde eu estou um ponto a dada profundidade. Certo? Então, a pressão atmosférica ela entra aí nesse processo. Tá? Então, quando a gente for calcular a pressão absoluta ou pressão total, em dada profundidade de um certo líquido, a gente tem que calcular
dGH, que é aquela pressão naquele ponto, mais a pressão de quem? Da pressão atmosférica que faz sobre nós e também sobre os líquidos também. Ok? Então, isso daqui, gente, é de fato o teorema de Stevens. Ok? Isso daqui é o nosso cara. Esse aqui é a equação, certo? Ela nos diz que a pressão atmosférica, né? A pressão atmosférica vai exercer uma força sobre os líquidos também, certo? E veja bem, gente, isso daqui essa consequência vai aparecer o quê? Os vasos comunicantes, que eu vou mostrar para vocês agora. Eric, o que é vaso comunicante? Como assim vaso? E vaso se comunica? E vaso com água fala com outro? Bom, não é disso que eu estou falando, né, gente? Não é disso que eu estou falando. Veja bem, os vasos comunicantes, gente, que é uma situação, uma consequência da lei de Stevens, os líquidos, como eles sofrem? Veja, observe o seguinte, eu tenho vasos que se comunicam, ou seja, eu tenho um líquido dentro de vasos que se comunicam aí. E não importa o formato da área, eles vão ter o que? Eles vão conseguir, o líquido vai conseguir se nivelar nesses três recipientes aí, que eles estão se comunicando, né, aqui embaixo, né? Olha que coisa maravilhosa, que coisa estranha, como é que pode? Como é que esses líquidos têm essa tendência de se nivelar? Isso é consequência do teorema de Stevens, porque a pressão que a atmosfera vai fazer sobre esses líquidos aí, gente, ele vai se distribuir, vai se nivelar, gente. Vai se nivelar. Eles estão se comunicando entre si. Veja que numa situação, essa é a mesma ideia numa situação de tubulação. A tubulação da sua casa, você tem a caixa d'água da sua casa que está lá em cima. Por que não podia estar lá embaixo? Por que está lá em cima? Porque, veja, quando a água sai, né, a água escoa da caixa d'água, ela desce lá para as torneiras, né, da sua casa, para o chuveiro, enfim. Ela vai vir com uma pressão, certo? Uma pressão para que ela consiga escoar, certo? Porque caso a caixa d'água ficasse embaixo, né, a pressão seria bem menor. Então, neste caso, a caixa d'água é colocada em cima, certo? Para que a pressão sobre a água, né, que vai escoar nas tubulações, seja maior. E veja, ela tem a tendência mesmo de se nivelar. A água tem, se você pegar três recipientes assim que se comunicam como esses aí, eles vão se nivelar por causa da pressão atmosférica que vai imprimir aí sobre os três recipientes. E lembre-se, não importa o formato do objeto, não importa o formato, certo? Isso é uma consequência do teorema de Stevens, tá? E lembrando, se a pressão, se eu quero analisar a pressão nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, e que ele vai estar no mesmo ponto aqui, tá? Na mesma altura, ou seja, na mesma profundidade aqui, ó, eu traço uma horizontal aqui, certo? Nesses três pontos. Se esses três pontos estiverem na mesma horizontal, gente, eu tenho a mesma pressão. Eu tenho a mesma pressão. Tá? Se eu soltar aqui nesses três pontos, ok? Isso é interessante. Claro que meus três pontinhos não ficaram muito retos, né? Mas digamos que esses três pontos estão na mesma horizontal. Se eu for calcular a pressão em cada ponto desse aí, é a mesma pressão. É a mesma pressão. Mas esse aqui tem mais... esse aqui teoricamente tem mais volume de água. Esse aqui nem tanto. E esse aqui é igual a este. Então, como é que é a pressão? Porque realmente a pressão não depende... Gente, lembra da equação de dGH. A pressão não depende do formato da área, ela só depende do quê? Da profundidade. Então, quanto mais profundo, mais pressão, né? Então, se os pontos estiverem na mesma horizontal, se eu estou analisando três pontos nesses três recipientes aí, cada um com formato diferente, se eles estiverem na mesma horizontal, eu tenho a mesma pressão nesses três pontos. Isso que é bacana, gente. Isso é beleza dessa coisa aí da física, né? Beleza?
Agora vamos analisar os líquidos immiscíveis, certo? Vejamos o seguinte. Eu tenho dois líquidos que não se misturam, que estão se comunicando aqui nesse recipiente aqui, tá? Então, quando você tem uma situação de líquidos immiscíveis, líquidos que não se misturam, se comunicando, a primeira coisa que você vai observar é que esses líquidos vão estar desnivelados. Ou seja, você vai ter o nível daqui, ó, o nível desse líquido azul e o nível do líquido rosa. Essa é a primeira observação que você vai ter. E por que isso, Erickson? Vou mostrar para você agora. Mas vamos analisar o seguinte. Ó. Eu tenho o ponto A aqui, certo? E eu tenho o ponto B, e o ponto B está sofrendo pressão do líquido rosa. Então, do ponto B até o nível do líquido rosa, eu tenho a profundidade HB. Do mesmo modo, do outro lado, eu tenho também, do ponto A, onde eu estou analisando, até o nível do líquido azul, eu tenho uma altura HA, né? Ou melhor, um nível HA. Você concorda comigo que a pressão ela depende da profundidade, ou seja, se elas estão na mesma horizontal aqui, o ponto A e B onde eu estou analisando, eu tenho a mesma pressão. Concorda comigo? Beleza. Então eu tenho a mesma pressão. Olha que maravilha. Então vamos lá. Se a pressão no ponto A é igual à pressão no ponto B, então isso significa que vai ficar o seguinte. Ó. Então a pressão, certo? No ponto A, que é a pressão atmosférica, lembra lá a pressão atmosférica que vai agir aqui, né? Em cima desse líquido aqui, né? Não podemos esquecer dele. Mas, né? Lembra da lei de Stephen, né? Pressão atmosférica mais dGH. Então a pressão atmosférica mais dAGHA. Poxa, Erickson, mas por que dA? Porque está relacionado a esse líquido azul aqui. Se eu tenho líquidos immiscíveis, líquidos não se misturam, eles são diferentes e têm densidades diferentes. Certo? Então eu tenho que considerar isso aí. Não vá cair na malandragem não, tá? Certo? Isso é muito importante. E da mesma forma eu vou fazer do outro lado. Então, PATM, né? Pressão atmosférica, mas aí vai ficar o líquido rosa, né, ó, gente? Vai ficar a densidade dB, GHB. Beleza? Ok. Aí, ó, essas pressões aqui, elas vão embora. Concorda comigo? Então, o que a gente vai fazer agora? Ó, vamos embora com ele. Vamos embora com ele, né? Vamos embora com as pressões atmosféricas, né, gente? Eles vão se anular. Porque se eu passar para um lado aqui, ó, então vai ficar PATM menos PATM. Então eles vão se cancelar. Então vai sobrar para a gente, ó, o DHGHA mais DBGHB. Lembrando que eu tenho um G desse lado e G do outro também, ó, eles vão embora. A gravidade vai embora. Ó, então o que é que vai sobrar para a gente, gente? O que é que vai sobrar para a gente? Vou até escrever aqui de vermelho. Então vai ficar o DAHA, que é igual ao DBHB. Gente, o que isso significa para a gente? Mais uma vez, observe o seguinte, se você for analisar esse caso aí, você vai ver que a densidade aqui, densidade do líquido A, que é esse ponto, que é esse cara aqui, tá? Você vai observar o seguinte, o líquido que tiver maior densidade, ele vai ficar lá na parte de baixo do vaso comunicante. Ou seja, ele vai ter um desnível menor. O HA aqui vai ficar menor. O líquido menos denso, ele vai ter um desnível maior. Por isso que a altura da HB aqui vai estar bem grande. Ou seja, se eu tenho uma densidade maior, eu vou ter uma altura, ou seja, um desnível menor. Então, para compensar do outro lado, então eu vou ter uma densidade, né? Uma densidade aqui do outro líquido menor, e aí, consequentemente, eu vou ter um desnível maior. Então, é isso que essa equação nos quer dizer, certo? Este é, certo, a ideia de líquidos immiscíveis, tá? De vasos comunicantes. Então, ó, então o líquido que ficar lá para baixo,
ele vai ser o líquido que tem maior densidade. Olha que legal. Isso é muito interessante, gente. Então, ó, se você tem um líquido menor, ou aliás, um líquido com densidade menor, ele vai ter um desnível maior, certo? Lembrando que esses líquidos são immiscíveis, né, gente? Líquidos que não se misturam, tá? Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo, certo? Você que não assistiu a aula 1, né, que é a aula de sobre densidade, vá lá, certo? Assiste lá, a aula lá. Depois venha para cá e acompanhe esta aula aqui, beleza? Que é a aula sobre pressão. Próxima aula, gente, a gente vai falar sobre pressão atmosférica, tá? O cálculo da pressão atmosférica. A gente falou sobre ele aqui, né, no teorema de Stevens. A gente vai falar como a gente calculou esse cara, certo? Pelo experimento de quem? De Torricelli. Vamos falar de cada um desses caras. A gente já falou do Pascal, do Stevens, né? Vamos falar do Arquimedes, vamos falar de todos eles aqui, desses caras que contribuíram para, né, a mecânica de fluidos. Então, muito obrigado. Né? Se você gostou desse vídeo, gente, compartilha, gente, para a galera conhecer aí esse curso. A gente está começando devagarzinho aí, tá? Creio que vai dar tudo certo para a gente aqui e você vai conseguir arrebentar no teu Enem, no teu vestibular, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!